Biosfera no Ar pela sustentabilidade do planeta. Parecia que a água falava. Este aqui é o meu lugar. Por onde eu devo percorrer sem nada me supliciar. Mas desde onde eu nasci, lugar sombroso e sossegado, é que venho por entre os matos encontrando só maus tratos do ser humano malvado. O dia 22 de março foi declarado pela ONU, em 1992, o Dia Mundial da Água. A tentativa de fazer um Dia Mundial da Água está ligada à tentativa de tantas pessoas preocupadas com o meio ambiente, com a situação da água, de dar a importância, né? Então, é um momento em que você reflete. Eu acho que é um dos elementos que a gente utiliza para fazer as pessoas tomar consciência desse novo drama que temos no horizonte, né? A água já é chamada de ouro azul, né? Porque estamos contaminando ela, estamos criando uma dificuldade que não era necessário criar, né? Água, um bem indispensável. Sem esse recurso, não existe vida no planeta Terra. Por isso, o abastecimento de água deve ser uma preocupação de todos. Nós temos cerca de 2 bilhões de pessoas no mundo que não têm acesso à água limpa, ou então têm acesso à água limpa, coisa que a gente vê nos filmes, mulheres com aquelas, né, recipientes andando quilômetros todo dia para ir buscar água, né? Para mim é um absurdo a gente gastar tantas coisas tantos esforços com coisas idiotas e não organizar o acesso fácil à água limpa. No quadro da Organização das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, a gente estima que 1,4 milhão de crianças morrem anualmente por não ter acesso à água limpa. É trágico, né? Porque por um lado a gente quer botar gente na Lua, em expedições para Marte, e por outro lado nós estamos fazendo coisa tão elementar como dar acesso à água para o conjunto da humanidade. É uma deformação das nossas prioridades. E a história do primeiro serviço de captação e distribuição de água encanada implantado no interior de São Paulo, Museu da Água, em Piracicaba. Inaugurado no final do ano 2000, o museu ocupa uma área de 12 mil metros quadrados à margem do rio Piracicaba. Aqui o Museu da Água foi a primeira estação de tratamento e distribuição de água da cidade. Era por essas tubulações, essas bombas, que a água chegava na casa das pessoas aqui da cidade. Hoje em dia elas estão desativadas, a única que funciona é este conjunto de motobomba aqui embaixo. Ela recebe água já tratada de uma estação de tratamento atual
e bombei água para o Jaraguá, um bairro aqui de Piracicaba. Bom, a estação foi desativada porque a população começou a crescer muito e não supria as necessidades das casas. Então aqui foi desativado e construíram as ETAs, que são as estações de tratamento de água atual, que é onde supre toda a necessidade de toda a população. Nos últimos anos, a população duplicou e, claro, o consumo de água também, mas a quantidade não. Veja bem, quando nasce meu pai, não é tão longe assim, 1900, nós éramos 1,5 bilhão no planeta. Hoje somos 7 bilhões e aumentando 80 milhões de pessoas ao ano. Né? A cada dia são 220 mil banhos a mais. Certo? Então, nós chegamos simplesmente a um problema aritmético. Quando você tem tantas pessoas assim e cada um achando que pode usar a água, desperdiçar o quanto quiser, é uma idiotice. Agora, isso não significa que a gente tem que sofrer, que a gente tem que se privar. Significa que a gente tem que usar de maneira inteligente. Escassez, excesso de consumo, desperdício durante o transporte da água e contaminação são os motivos que preocupam os especialistas. Como a água é um bem que está se tornando limitado na sua disponibilidade e é multiusuário, não há outra forma de você resolver o problema da gestão senão colocar junto os diversos atores sociais interessados, né, e fazer, por exemplo, um comitê de bacia hidrográfica, onde se estude quais são as soluções para maximizar o interesse social no conjunto. A água, de certa maneira, como um bem comum, nos força a assumir formas inteligentes e cooperativas de gestão. Esse painel ele mostra um pouco da história da água aqui em Piracicaba. Conta que quando começou a água encanada foi uma grande festa para a cidade, que era uma novidade para todo mundo. E o primeiro lugar que chegou a água encanada foi no chafariz da Praça Central, hoje conhecida como Praça José Bonifácio. O chafariz ainda existe. E depois que começou a chegar a água, o pessoal viu que estavam dando certo, que o encanamento estava sendo suficiente, aí começou a encaminhar água para as casas. Era cerca de 250 casas só que recebiam a água e era cerca de 800 litros por dia. Cada casa recebia essa quantidade de água naquela época. Água de qualidade é saúde. Quase metade da população brasileira que vive nas capitais não tem acesso à coleta de resíduos. O esgoto é despejado em rios e mar sem nenhum tipo de tratamento. 60% das doenças vêm de água contaminada, o que gera muito mais custos do que seria de fazer o tratamento da água, de assegurar o saneamento. Isso é calculado em diversos países, ordem de grandeza, R$1 que você gasta em saneamento são R$4 que você economiza na área da saúde. Então você estaria liberando recursos. Então você tem uma irracionalidade de uso urbano, né? E você tem uma irracionalidade de uso nas áreas rurais. E no próximo bloco, desperdício e conflito pela água. Participe, biosfera@boavontade.com. Já voltamos.